Boa tarde, queridos. Paz seja convosco. Começo essa live hoje com o coração partido pela partida de amigos e em especial do pastor Irineu Cavalli. Quero deixar aqui o meu abraço para a família Cavalli, lá de Chapecó, pastor Irineu, pastora Francisca, Anderson, Cleide, as crianças, Gustavo, a Sara. Que o Espírito Santo de Deus conforte vocês e todos os nossos irmãos da EQ Maria Goretti. Eu convido vocês a compartilharem a nossa página, SEC Santa Catarina, para a gente alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas com essa live. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensaram que ele estava no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhe disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais dele. Esse texto nos retrata a vida de Jesus na terra e, ao mesmo tempo, o compromisso dele como Filho de Deus. A disciplina Vida de Cristo e Espiritualidade, ministrada pelo curso livre do Instituto Teológico Quadrangular, nos leva a conhecer a espiritualidade de Jesus e a adotá-la como prática de vida. E para esta abordagem está conosco o pastor Josimar Borba, diretor do ITQSC 021, pastor auxiliar, ministro de louvor, coordenador local de missões da IEQ sede de Araranguá, a pastora Débora da Silva Paim, vice-diretora e professora do ITQSC 021, pastora titular da IEQ Coloninha, secretária da região de Araranguá, e o pastor Daniel de Souza Fernandes, que é bacharel em teologia, em ciências contábeis, especialista em custo, mestre em educação, é escritor e é nosso diretor regional do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular da região de Araranguá. Quero enviar aqui o meu abraço ao pastor Ivo, à pastora Vilma, ao pastor Gerves, pastor José Gerves, a todos os pastores da região de Araranguá, pastores, pastoras, alunos, professores, diretores dos departamentos de educação bíblica locais. Pastor Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Está um pouquinho baixo o seu volume, pastor. Tudo certinho. Boa tarde, pastor Josi. Seja bem-vindo. Ele saiu um pouquinho. Boa tarde, pastora Débora. Seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Paz. Paz seja convosco. Pastora Débora, sabemos que ser cristão significa estar fundamentalmente ligados à pessoa de Jesus. Como essa disciplina contribui para que o aluno compreenda esse fundamento e pratique?
Pastor, é uma matéria em que nós vimos, na verdade, Jesus, o homem e a santidade de Jesus Cristo, né? Onde nós podemos passar para os alunos uma maneira real de ver Jesus das duas formas, e ele como Pai, Filho e Espírito Santo, né? Como Trindade, e o poder, né? A força de Jesus Cristo na caminhada do cristão, né? De como nós devemos andar com Cristo, da maneira que nós devemos agir e pensar como em todas as nossas atitudes, né? O que Cristo faria no nosso lugar naquele momento, né? De que maneira Jesus seguiria os seus passos conosco. Então, nós sabemos que habita em nós o Espírito Santo, mas, além disso, nós precisamos colocar em prática a vida de Jesus na Terra. Nós precisamos deixar o brilho da santidade, do Altíssimo, do Senhor, estar conosco, fazer a diferença todos os dias em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um testemunho de um aluno, pastora, que ele entrou no Instituto Teológico e ele tinha pouco tempo, né, de igreja, e durante um curso de teologia, e conforme indo sendo ministrada as matérias, vivência cristã e vida de Cristo e espiritualidade, como Deus foi falando com ele, cada aula que terminava, ele ia para o escritório e ele tinha aquela sede de querer saber mais de Jesus e como a vida dele foi transformada. Esse aluno, ele vinha de práticas, né, religiosas totalmente contrárias à de Cristo, e Deus foi transformando, foi lapidando, e uma das coisas mais lindas que eu vi na conversão dele, junto com o Instituto Teológico, a gente andando junto com ele, que ele era divorciado há 10 anos, pastora. E com as matérias sendo ministradas no coração dele, ele restituiu esse casamento. Glória a Deus. Essa transformação é gratificante, né, pastora? Então, a gente vê que realmente ele foi recebendo cada ministração, cada aula, e realmente ele foi se deixando transformar, se deixando ser lapidado por Cristo e entendendo todos os princípios de uma vida com Jesus, né? E ele realmente foi transformado. A transformação dele é um testemunho lindo de idolatria, de restituição do casamento. Ele foi colocando em prática, ele dizia, pastora, falava com o pastor José, comigo lá no escritório, nos finais da aula, e ele sempre dizia, né, que ele queria mais. Ele, se eu quero que Jesus venha me lapidar, conforme Jesus, quando estava na terra e andava, eu quero ser usado também, eu quero ser um instrumento de Jesus. Então, foi muito lindo a gente poder ver vidas sendo transformadas através de Cristo, né? E no Instituto Teológico. No Instituto Teológico. Às vezes eles vêm sem nenhuma base, nem bíblica, né, pastora? Não tinha. E saem transformados do Instituto. Ele não tinha base bíblica nenhuma, pastora, e ele entrou assim completamente cru no Instituto Teológico e foi sendo ministrado, e cada mês que passava e cada aula que ele assistia, que ele era ministrado, a gente via quanto Deus ia transformando ele, sabe? E a vontade dele de realmente de seguir os passos de Jesus, de entender o fundamento do que é Jesus na nossa vida, né? Do que Cristo pode fazer. Verdade. Isso é gratificante. Pastor Daniel, tá melhor o seu som? Responde para mim ouvir. Acho que tem que ativar o seu microfone. Eu vou lá dar uma olhadinha, somente. Tá. O microfone dele está desligado. Pastor José, o senhor é um milagre de Deus, né? As pessoas que lhe conhecem o seu testemunho e o milagre que Deus fez na sua vida. Mas tem muita gente que não conhece o senhor. O senhor compartilharia um pedacinho do seu testemunho conosco? Então, boa tarde a todos, que paz seja convosco.
Quando eu fui cumprimentado aqui no começo, eu tive que fechar a porta por causa do barulho. Sim. Mas, realmente, essa disciplina aqui, falando um pouquinho, depois uma pincelada aí em cima do meu testemunho. Sim. Uhum. Vida de Cristo, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, né? E espiritualidade. É difícil uma pessoa conseguir ficar na igreja sem que ela tenha espiritualidade, sem que ela busque, sem que ela ore, né? E falando do que eu passei, eu procuro sempre não me fazer como auto-vítima, né? Não me auto-vitimizar, porque eu sei que todos têm um testemunho, né? Tem gente que tem testemunho grande, tem gente que tem, mas não existe isso de milagre pequeno, né? Milagre é milagre. E eu tive uma lesão na coluna, e eu sei que quem está me assistindo talvez já teve pequena ou grande, ou conhece alguém que teve. É algo bem complicado, né? E até hoje eu venho me tratando, mas em nenhum momento eu pensei em parar. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Aos 19 anos de idade, eu sofri esse acidente. E você imagina, aos 19 anos, uma pessoa ativa, né, ter que parar a sua vida e para poder fazer esse tratamento. De lá para cá, houveram algumas sequelas, alguma redução de mobilidade que ainda a medicina não descobriu, né? Por isso a gente vê pessoas com a mobilidade reduzida. Então, a única coisa que tem é a fisioterapia. Então, foi uma coisa assim que eu me envolvi mais ainda com as coisas de Deus, né? Eu cuidava do som da igreja e o médico disse que eu não ia conseguir dirigir e um pouco tempo depois eu estava caminhando, estava dirigindo, estava cuidando do som e eu acredito que o meu testemunho lá no oeste do estado, ele chegou para muita gente. Né? E hoje com a internet, isso mais. Hoje eu estou no sul do estado, né? Mas através da internet a gente consegue ver muitas histórias, né? E uma coisa que eu digo assim para as pessoas que passaram, que tem algum familiar que estão passando, tem que ter um cuidado grande, né? Não deixar de lado e a medicação tem que levar a sério. Não adianta pensar, porque Deus vai cuidar, mas a nossa parte, o nosso tratamento, a gente vai ter que fazer tudo certinho, conforme manda, né, para a gente não ter problemas aí com relacionamento, não ter problemas na nossa vida, né, no nosso cotidiano em geral. Muitas vezes as coisas da nossa rotina a gente não consegue fazer. Né? Eu tenho uma perna atrofiada, inclusive acabei de chegar agora há pouco da academia, que é onde que o médico me receitou. E dentro disso, me envolvendo sempre agora com o ITQ, que já tem um tempo, e para a gente poder estar com a mente ativa, né? Além do corpo, nós temos que manter a nossa mente sempre ativa. Manter a mente em Cristo. Eu ia perguntar para o senhor, né? Como o ITQ contribuiu para que o senhor se mantivesse firme diante de toda essa tempestade que o senhor passou, porque não foi uma coisinha que aconteceu hoje, daqui a pouquinho o senhor estava bom, foi um período longo da sua vida, né? Então, eu fiquei 75 dias na cadeira de rodas, 75 dias sem caminhar, na verdade, porque 15 dias eu fiquei só deitado, aí no hospital de Florianópolis, aí, não lembro agora o nome do hospital, mas foi em Florianópolis. Fiquei 15 dias deitado e depois mais um total de 75 dias andando na cadeira de roda. E muitas vezes, eu não, como a igreja lá em Xanxerê, ela tem a escada e tem a rampa, eu tinha que ficar ouvindo o culto do lado de fora, dentro do carro, para me alimentar. Muitas vezes meus pais lá em cima, lá no segundo piso, pregando, e eu dentro do carro, ouvindo, né, até conseguir... eu não queria entrar dentro da igreja de cadeira de roda. Eu não queria.
Eu não queria. Eu falei que eu queria entrar andando, né? E quando eu consegui pegar o andador, aí eu entrei. Mas eu já era formado no ITQ, no terceiro ano do ITQ. Para mim está faltando agora o quarto Uhum. ano, né? Mas eu já era formado no curso de teologia. E muitas vezes, deitado naquele leito, eu me perguntava, porque as pessoas, elas questionam, né? Elas questionam tudo, e se questionam por que comigo, o que aconteceu. E nessa época de pandemia agora, onde que a gente viu a ansiedade das pessoas aumentarem, a gente viu os divórcios aumentarem, a gente viu porque dificuldade financeira aumentar, independente da classe social, pessoas riquíssimas perderam empresas grandiosas, perderam bilhões, deixaram de ganhar. Então não tem essa do pobre, da pessoa mais simples que perdeu. Não, todo mundo perdeu. E hoje, se você for fazer uma avaliação, as pessoas estão com dificuldade financeira geral. Então, Verdade. foi onde as pessoas começaram também a buscar mais conteúdos na internet, né? Então, essa live aqui, eu acredito que é uma bênção. Eu fiz uma live, eu participei somente cantando de uma live aqui da nossa igreja sede. E essa forma de atingir o povo, de alcançar, está sendo muito bom, e eu fiquei feliz quando eu recebi o convite, né, para estar aí, e pedindo para as pessoas que tem que estudar, não adianta, é estudar e trabalhar, isso aí é sempre. Quem parar, infelizmente, vai atrofiar, é que nem um músculo, né? Se você parar, começa a atrofiar, você começa a ter prejuízo. Então, se a gente não se atualizar, fica difícil porque a palavra de Deus ela é simples, mas hoje nós temos dentro das igrejas muitos universitários, né, assentados nos bancos das igrejas. Então a palavra ela é simples, mas nós temos que alcançar esse público, alcançar esse povo de uma forma geral. E o meu testemunho, com certeza, ele foi estimulou outras pessoas, porque realmente não é fácil. A gente vê muito filho de pastor que até não chegou a passar numa prova, uma aprovação desse nível, e que realmente se desviou, gente que sai, independente de filho de diácono, filho de músico, seja lá o que for. Muitos músicos, né, que passam pela igreja e vão fazer carreira em outros lugares. Então, é importante o testemunho, é importante a gente estar falando essa troca de ideia para as pessoas abrirem e ampliar a sua visão. Verdade, pastor. Às vezes aprendem tudo na igreja e aí, quando sabem, estão afinadinhos, vão fora, né? O Claudemir Fernandes está lhe mandando um abraço, diz que acompanhou a sua trajetória, que o senhor é um milagre mesmo. E olha onde está chegando, pastor, o seu testemunho, lá em Cornélio Procópio. O Delei Neres está assistindo lá, está acompanhando lá. Então, é bem isso que o senhor disse, né? Um tempo que Deus deu para nós, para que a gente consiga, pelo menos tentar, né? Mostrar a importância que é estar cheio da palavra de Deus. O senhor já tinha feito o ITQ os 3 anos, né? Já tinha a bagagem para se defender dos ataques, né? Dos questionamentos do lado humano da gente que acontece quando a gente passa por essas circunstâncias, né? Isso, eu acredito que eu aprendi que viver é igual andar de bicicleta. Se você parar, cai. Tem que ter um movimento. Tem que estar andando, né? Tem que estar em movimento. Pastor Daniel, boa tarde. Seja bem-vindo. Pastor Daniel, como o senhor vê a conexão do ITQ, DBQ na formação da nossa liderança? O DBQ, para quem não sabe, é o nosso Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, onde funcionam o carro-chefe, né? No caso, é as escolas bíblicas. Nós temos as classes de liderança, de líderes e outros, mas o chefe mesmo do Departamento de Educação é o ensino bíblico, né? Certo. Eu acredito que é o meu pensamento. A educação, ela é primordial, mais importante do que a própria pregação que se faz dos púlpitos das igrejas. Porque o ensino, ele vai colocando uma base sólida
né, de conhecimento a respeito das Escrituras, a respeito de Cristo, a respeito da salvação e dos próprios movimentos do cotidiano da vida da pessoa, que fundamentados no conhecimento, né, da palavra de Deus, ele vai ter condições de superar, né, e de suportar, quem sabe, períodos de adversidade na vida, como vinha colocando aqui o pastor Josemar. Jesus disse isso em João 8,32, que nós temos que conhecer a verdade, e a verdade ia nos libertar, né? Então, eu atribuo à educação, né, a firmeza na formação dos líderes, que vai deixá-los em condições de continuar no ministério, né, dando um curso firme e estável, também na segurança e na administração das igrejas locais, né, e do povo que congrega ali, falando em termos de igreja local, mas no sentido de alcançar as pessoas que ali estão. É importante que a igreja se esforce muito para que haja ensino na igreja, ainda que, às vezes, a frequência numa escola bíblica não é como a frequência dos cultos, mas aqueles que frequentam com regularidade a escola bíblica acabam se tornando colunas, né, ou baluartes da verdade, e eles também, em contato com outros irmãos, às vezes que não estão participando da escola, mas eles são alcançados com a informação e com o testemunho daqueles que permanecem, digamos assim, inabaláveis. Acho muito importante. Jesus, ele falou em Mateus 4,4, ele disse que o homem vive toda palavra que sai da boca de Deus. Lembrando ainda do que disse Salomão, né, em Provérbios 22,6, quando ele fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. Mas eu tenho o hábito de dizer que não só as crianças precisam ser ensinadas, nós, os adultos, talvez muito mais. Esse ensina a criança. Às vezes, um histórico de ter sido criado na igreja, né? O que Jesus enfatiza tanto em Mateus 28, a partir do verso 18, como em Marcos 16, né? A partir do verso 15. Eu acredito na educação como o que sustenta, estabiliza, né, a vida da pessoa com Deus. Verdade. Pastora Débora está com o microfone desligado, consegue ligar, pastora? Está desligado. O seu microfone. O meu, esse? Esse que a senhora está. Esse que a senhora está. Deu certo? Deu. Pastora Débora, como a senhora há quanto tempo a senhora tem passado pela formação dos alunos aí na região de Araranguá e acompanhado? E como a senhora tem visto o crescimento deles? As pessoas vão trocar de lugar, porque o outro telefone está trancando o microfone, tá? Vamos lá. Bom. Pastora, nós estamos... fazem 9 anos. 9 anos que nós estamos auxiliando, né? Eu sou muito grata a Deus, porque era algo assim que eu nunca imaginava, né? Trabalhar no ministério, mas há 9 anos Deus me chamou e eu fiquei apaixonada. Eu sou uma apaixonada pelo Instituto Teológico. Eu amo estar com os alunos, eu amo estar compartilhando o crescimento deles, né? Tá levando os obreiros, levando eles à convenção, e depois você vê essas pessoas entrando no ministério, assumindo como pastores titulares, como coordenadores regionais. Então, isso nos traz uma alegria imensa, né? E eu tenho uma verdadeira paixão por esse ministério do Instituto Teológico. Eu me emociono cada convenção, em cada aluno, em cada pastor, subindo de categoria, né? Indo aspirante a ministro do Evangelho. Eu sou apaixonada, eu creio no Instituto Teológico como um diferencial da nossa igreja, né?
Às vezes a gente vê algumas pessoas que não acabam não valorizando a riqueza que nós temos dentro da nossa igreja, né, pastor? O Instituto Teológico, ele é completo, né? Não só o primeiro ano, o segundo, o terceiro, né? Como uma base realmente para uma vida com Deus e ministerial. Então, eu creio que todos nós, né, nos esforçando, cada um da sua forma, cada um com a sua possibilidade, cada região tem uma realidade diferente da outra, né? Mas eu creio nessa diferença do Instituto Teológico Quadrangular, que nós podemos estar trabalhando com esse desenvolvimento, como eu relatei antes, né, do testemunho, e são vários testemunhos, né, de pessoas que foram restauradas em várias áreas da sua vida através de matérias do Instituto Teológico, né, aconselhamento familiar, aconselhamento pastoral, a gente vai vendo as pessoas evoluindo, sendo transformadas através do Instituto Teológico, né? Essa base linda que a IME nos deixou, essa semente, né? E que nós tentamos, com a realidade de cada região, estar fazendo o nosso melhor para o crescimento da região, o crescimento do nosso estado e, enfim, do nosso Ministério Quadrangular. Verdade. A Aimee, a senhora tocou em Aimee agora, né, pastora? Lembrou dela. A Aimee, no tempo de pandemia, foi o tempo que ela mais expandiu o evangelho quadrangular. E ela deixou eu chamo de tripé, que dá seguridade, que dá segurança para o cristão, que é o culto, a oração e o ensino. Ela construiu o templo, a torre e o Instituto Bíblico do lado. Né? É uma marca da Igreja do Evangelho Quadrangular isso, ter esse olhar diferenciado para o ensino. Pastor José, é uma realidade. E em tempo de pandemia, né? Ela levava Jesus para as pessoas de uma forma diferente, de uma forma que o Evangelho Quadrangular chegou até nós. É verdade. Né? Chegou até nós. Então, eu sempre oro e peço para que Deus multiplique a unção dela nas nossas vidas, a unção que Ele deu para ela nas nossas vidas, nos nossos alunos, né? No nosso instituto. Pastor José, o senhor é diretor em Araranguá há quanto tempo? 7 anos. 7 anos que vocês estão em Araranguá, né? 7 anos. A pastora Débora já estava ali quando vocês chegaram, então ela é sua vice, e fazem uma dupla dinâmica, eu chamo a dupla dinâmica de Araranguá, a pastora Débora e o pastor José. Então, uma bênção na vida daquela região, na vida dos alunos, né? Não é só a vida de Cristo, são 48 disciplinas que o curso livre oferece. A gente está só dando umas pinceladinhas para o pessoal conhecer, né? Conhecer a disciplina, mas para aprender mesmo, para ver, para aprofundar, tem que frequentar o ITQ, né? Pastora Débora, as suas considerações, a sua mensagem para os seus amigos, para os seus colegas, para os pastores, para os diretores, para os alunos. Isso. Eu quero primeiro agradecer nessa oportunidade, como o pastor José falou, nós ficamos muito felizes, né, muito alegres por essa oportunidade de estar aqui nesse momento, né, compartilhando com a pastora esse momento de transmitirmos e fazer com que as pessoas conheçam. Eu sempre digo que a pandemia chegou para nos renovar e, de uma forma ou de outra, né, aquilo que parecia que ia ser paralisado, na verdade, se expandiu, né? Deus sempre vai nos capacitando, vai nos dando ferramentas novas para que possa se expandir, né? O Instituto Teológico e essa matéria, ela é uma matéria que faz uma transformação de mentalidade, né, pastor? Nós adquirimos a mentalidade de Cristo, né? Realmente uma transformação, né? A gente pode ver os passos de Jesus, né? Tudo que ele fez, quem ele é, a sua grandeza, ele como homem, como ser humano, mas ainda assim manifestando sobrenatural em todo o tempo que ele passou por aqui, né? E que ele nos deixou esse legado, né? De nós irmos e continuar pregando o evangelho, e ele diz que nós vamos fazer ainda coisas maiores do que ele mesmo fez, né? É uma promessa. Nós precisamos ter fé e acreditar,
E eu, então, agradeço, louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço o pastor Ivo, né, nosso superintendente, né, pastora Vilma, que hoje eu tenho certeza está ali intercedendo por nós, né, eu sou grata a Deus, né, por poder trabalhar ao lado deles, estar ao lado deles, de caminhar com Cristo junto deles. O pastor Justo, como a senhora falou, a gente faz essa dupla dinâmica, né, é uma bênção de Deus poder caminhar do lado dele, o testemunho dele por si só basta. Para nós jamais desistirmos e pararmos, né? Ele é um exemplo de superação, eu sempre digo, de superação e de força de vontade de vencer a cada dia, né? Eu aprendo todos os dias que a gente está junto, que a gente está lá no escritório, a gente está sempre conversando e a gente vai aprendendo. Eu vejo a força que ele tem dentro dele, essa superação, né? E que é a presença do Espírito de Deus na vida dele, né? Então, eu sou grato e louvo a Deus por isso. O pastor Daniel, outro companheiro, né, que entrou no DBQ, que veio para somar, eu admiro. Eu lembro dele na reunião, né, na nossa reunião de planejamento do final do ano, ele disse, eu achei aqui que eu vinha só para assumir uma coisinha, mas agora eu estou vendo o tamanho da responsabilidade. O tamanho da responsabilidade. Depois eu vou conversar com ele. Tamanho. E pastor Daniel é aquele leitor apaixonado por livro que me ensinou, né? Eu disse, eu nunca vi ninguém ler um livro como ele, né? Ele lê, depois ele relê, faz as anotações, depois ele lê e ele grava, ele lendo, e depois ele escuta a gravação da voz dele. Pra então não bem. Tem como não crescer, né? Para gravar bem. Pastora, então, a gente está passando por um momento bem difícil antes da senhora deixar a sua saudação, que muitas pessoas estão, às vezes, até desesperadas, desesperançosas, com essa bendita pandemia que nos aflige. E a senhora e o seu esposo passaram por isso. E estão aí firmes e fortes para a glória desse Deus que é tremendo, né? Então, na sua mensagem, deixa essa esperança também. Foi verdade, pastora. Foram dias de a gente ver o Covid batendo na porta dos vizinhos, né? Mas chegou o dia que ele bateu na nossa, né? E quando ele bate na nossa, aí a gente tem que enfrentar, né? E graças a Deus foram dias assim difíceis, mas sabendo que Deus estava nos guardando, né? Oração de todos vocês, eu sou grata a Deus. Não tem palavras, né, para refletir aquilo que nós sentimos da cobertura espiritual que nós tivemos, né, de oração, e nós sabemos, eu digo, eu sou um milagre vivo de Deus, porque quando eu fiz o exame uma semana depois do pastor, o meu já deu reagente negativo, e disse, então, se eu já estava curada, eu fui um milagre, e eu não pegar também foi um milagre, Deus foi assim, sem palavras para descrever o que Deus foi conosco nesses dias, e durante essa pandemia, os dias que o pastor estava bem ruim, nós tivemos a perda do meu sogro, né? O pai do pastor faleceu, mas vencemos, estamos aqui, né? Cada dia nós vamos superando, um dia após o outro, e Deus vai nos dando essa graça, e nós não podemos perder a esperança, nós precisamos continuar orando, né? Não podemos nos desesperar, né? Quando chega a notícia que você contraiu o vírus, busca nós precisamos socorro, ter né? uma força de dentro de nós e cremos que nós vamos sair dessa situação. Elevar os olhos para os montes, né, pastor? E buscar o socorro que vem do Senhor, que é a oração, e não tem, né? Verdade, pastor. Sou grata a Deus pelas suas orações, né? E eu tô, na verdade, pastores do estado, né, mandando mensagens para a gente, sempre cobrindo, né, as nossas vidas, o pastor Ivo e a pastora Vilma, sem palavras, porque ele ligava várias vezes por dia para saber se a dor de cabeça tinha passado, se a febre tinha passado, se nós estávamos melhores, e a gente sabe que isso só tem a somar, né, para que a gente possa superar, né? Mas verdade. A minha palavra é essa, nós estamos aqui, somos um milagre, né? Graças a Deus, então, por mais um dia de vida. Não podemos nos desesperar, né, pastora? Deus tem cuidado de nós precisamos ter essa certeza. Verdade. Pastor Daniel, nós sabemos que o senhor é escritor. Vou o senhor trocar pode de lugar com ele. Vai trocar de lugar com ele, eu vou falando enquanto vocês trocam. Ficou o senhor pode fazer aqui uma...
microfone tem que estar bem pertinho. Ficou baixinho o volume, o áudio. Nós sabemos que o senhor é escritor. O senhor pode fazer uma breve apresentação dos seus livros e daí já faz as suas considerações, a sua mensagem aos educadores, aos pastores, às pessoas que nos acompanham? Certo. Então, eu trabalhei na área de educação 30 anos aqui na Unisul, né? Uhum. E, então, aprendi bastante na sala de aula e também na orientação de alunos, dos TCCs, das monografias. E isso tudo também eu entendo que me ajudou bastante na parte do ministério, né? Porque convivendo com pessoas a gente acaba aprendendo, né? Crescendo. Ao longo dos anos. E em 2009 que eu escrevi um primeiro livrinho que ele é chamado de 7 Princípios de Deus para você trilhar o caminho da vitória. Então, Deus me deu graça, assim, foi uma inspiração mesmo da parte de Deus. E eu pensei em colocar no papel, né, essa direção que Deus me deu, né? Uhum. E então fiz desses capítulos, desse pequeno livreto, temas de pregação. Então, nesse livro, 7 Princípios de Deus para você trilhar o caminho da vitória, eu comecei com esse primeiro princípio, que é tornar-se filho de Deus, como uma condição essencial para que a pessoa tenha acesso de modo permanente digamos assim, aos recursos divinos, né, para a vida da pessoa, digo aqui, sobre a Terra. Eu costumo dizer aqui, para a gente ter êxito aqui, no nosso dia a dia, e no ministério, e nas coisas da vida, na nossa própria vida cristã, nós precisamos de recursos divinos. E a forma de ter isso de modo permanente é a pessoa resolver a condição dela com Deus, né, que é através de crer no Evangelho, né, e receber ao Senhor Jesus como Cristo fundamento. como seu único Senhor, seu único Salvador, e eu acrescento uma coisa a mais, como seu único abençoador. Então, eu começo aqui, né? Então, a pessoa ela vai entender isso nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo é um outro princípio, seria o princípio da obediência, né? Eu uso o texto de Isaías 1:19, que ele fala que se quiserdes e obedeceres, eu peguei essa versão que fala assim, comereis o bem desta terra. Uhum. Que, resumindo, é isso mesmo. Se quiseres me ouvires, o ouvires ali, a tradução é pôr em prática a palavra que Deus havia dirigido àquele povo, e eles então seriam bem-sucedidos. Então, eu falo isso no princípio da obediência. O terceiro princípio, né, eu coloquei que é o princípio da santificação, também usando o texto de Hebreus 12, verso 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como uma continuação daquele que recebe Cristo como seu Senhor e agora começa a andar em intimidade com Ele. E um quarto princípio, que é o princípio da fidelidade também. Eu utilizei o texto de Apocalipse 2:10, a parte B, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Então, também esse princípio, né, que faz com que a pessoa se firme nos caminhos de Deus. Também o quinto princípio é coragem. Eu utilizei o texto de Josué 1:9, né, que Deus fala para ele ser forte e corajoso. Corajoso. E aí não basta ser forte, né? É preciso ter coragem. Né? E a coragem é que vai, digamos assim, é um diferencial na vida do cristão. E o sexto princípio é resistir ao reino das trevas, utilizando Tiago 4:7, que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Trazendo o leitor a uma realidade mais presente de um embate na vida, né, da pessoa em relação... porque muitas pessoas até atribuem a Deus os fracassos que ela enfrenta na vida. Acha que é Deus, que Deus não se importa com ela. Não é isso, né? E eu lembro os leitores aqui que há alguém que se opõe, né, à nossa vida com Deus.
E o sétimo princípio é a perseverança, né? Eu uso Deuteronômio 1:36, a parte B, né? Falo ali de que nenhum dos homens daquela geração perversa, né, que viu a boa terra que Deus prometeu com juramento dar aos pais, né? Salvo Caleb e Jefoné, que eles viriam a terra porque eles creram, né? Perseveraram em seguir ao Senhor. Então, eu também digo isso no livro, trazendo aos leitores a consciência de que é necessário perseverar confiando, para que ele realmente tenha pleno êxito na vida de fé, na vida com Deus. Isso nesse pequeno livrete chamado 7 Princípios de Deus para você trilhar o caminho da vitória. O senhor tem Agora, ele bem com recente, o senhor? né? Isso foi, acho que não faz um mês ainda. O senhor tem esse livreto com o senhor? terminei... Levanta ele para o pessoal conhecer. Mostra o livro. Mostrar o livro? Mostra ele, para eles. Isso. Tá aí esse livrinho, né? E recentemente, então, eu terminei esse livro, que é Lições para a Vida, o que se pode aprender do tratamento de Deus com Gideão. É o resultado da minha monografia na Faculdade de Teologia. Como eu queria que os meus alunos assistissem isso. Eu gosto de monografia, de TCC transformada em livro. Como é que é, pastora? Não deu para ouvir. Eu gosto que os meus alunos vejam isso. Trabalhos de conclusão de curso, monografia, transformada em livros. Em livro, é bem interessante. Claro, fiz algumas modificações, né? Sim, adequações, né? Então, eu coloquei lições para a vida porque Deus, ouvindo a oração dos judeus, digamos assim, no tempo dos juízes, em face dessa opressão que estavam sofrendo nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente. Então, quando Deus resolve atender a oração deles, ele começa fazendo o quê? Ele começa a tratar com o povo, né? Quando ele envia lá o anjo, a primeira notícia é um confronto da atitude deles em relação à desobediência à palavra de Deus. E Deus, quando quando ele escolhe Gideão, a primeira coisa que ele faz com Gideão ele faz conserto, né? Ele conduz, ele orienta Gideão a destruir lá o altar de Baal e a construir um altar ao Senhor. Então, nesse parâmetro, assim, né? Deus, Gideão, ele resolve obedecer, ele faz isso de noite, mas faz, né? Então, ele elimina Baal, digamos assim, e estabelece o altar do Senhor como o começo de toda a história, de toda a atividade de Deus em favor do povo. Ele tem esse princípio ali. Então, onde eu coloco o primeiro capítulo como restaure e firme a sua comunhão com Deus. Né? Então, aí coloquei um pouco ali da orientação divina de Deus para Israel, né? Aquilo que eles deveriam fazer e que não fizeram, que foi a causa da sua ruína. Depois mostra um pouco da vida do povo de Israel nos dias de Gideão, né? Uma vez que era uma confederação, né? Eles não tinham rei, não tinham governo. E, por último, no primeiro capítulo, item 3, a necessidade que tem de restaurar a comunhão com Deus como uma base, como um início, de você poder usufruir, digamos assim, da atenção, do socorro do Senhor. E no capítulo seguinte, eu coloco, seja testemunha em sua própria casa, porque Gideão teve que lidar já de início com a família, né? Com o pai dele, porque ele derrubou o altar que era do pai dele. Mas ele teve êxito nessa empreitada, digamos assim. O capítulo 3 fala que viva pela fé nas promessas de Deus, né? Porque Deus fez promessa ali para Gideão, né? De que ele seria um instrumento para que eles ficassem livres da opressão daquele povo que saqueava ele todos os anos. E foi de um jeito bem estranho, né? Porque Deus não reuniu um grande exército.
ele fez uma coisa bem diferente, o que leva ao capítulo 4, que eu coloquei aqui, entenda que a vitória vem do Senhor. Né? Depois, no 5, elimine o medo e a dúvida, né? Gideão teve dúvidas, ele coloca lá o velo de lã uma vez. Uma vez, duas vezes. Seco. E Deus viu ainda que o coração dele não estava de todo resolvido. Ele disse assim, desce lá no arraial dos midianitas e escuta lá alguma coisa, e aí depois você vai estar pronto para a batalha. Então, depois do 6, aceite as estratégias divinas, porque Deus reduziu os 32 mil soldados deles ao número de apenas 300, e depois não colocou nenhuma arma na mão deles e enviou-os contra os midianitas. E ainda, no capítulo 7, aprenda a administrar conflitos, tratando ali do problema que Gideão teve com os efraimitas, que ele acabou não convidando essa tribo para participar da guerra, e eles, então, não gostaram dessa atitude de Gideão, mas ele soube contornar a situação, né, colocando também importância na atividade que eles já haviam desenvolvido contra este povo, os midianitas. Termina assim, né, essa mensagem, né? Então, eu creio que está sendo bênção aqui, o foco desses escritos na verdade, a gente se preocupa com o evangelismo, então, nesse sentido, a gente faz essa distribuição, o livro não é vendido, ele é distribuído nas equipes ou nos pequenos grupos que nós desenvolvemos na igreja, e também nas atividades de evangelismo que acontece 2 vezes por mês, com as equipes da igreja. A gente faz dele um instrumento de evangelismo, e ainda tem um programinha que eu chamo de Palavra da Semana, que agora no tempo da pandemia, eu faço assim, eu tenho 50 famílias que semanalmente, ou às vezes não dá na semana, mas quinzenalmente, eu levo um texto da Bíblia, né, escrito numa folha de papel, né, tipo um folder, para que a pessoa coloque na geladeira ali, grudadinho ali, toda manhã ela faça uma vez a leitura daquele texto. Com o objetivo de alcançar as pessoas que ainda não têm familiaridade com a palavra de Deus. A maioria deles não são cristãos, com o objetivo de alcançá-los para Cristo. Aí, de vez em quando, eu levo um livro, né? No final do ano passado, eu levei aquele livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, né? Em dezembro, eu levei como presente para essas famílias. E agora, estou levando esse livro aqui, que é o Lições para a Vida. Glória a Deus. Isso, estratégias, em relação aos livros, né? Estratégias que Deus dá, né? Não consegui ouvir a tua última fala. Estratégias que Deus dá, né? A estratégia que Deus deu para o Senhor. Para alcançar pessoas. Olha, tem dado bastante resultado, né? Especialmente nos familiares dos membros da igreja. Nós temos vários testemunhos de como se desenvolve através do pequeno grupo. Eles têm podido alcançar e pessoas têm aceitado Jesus já através desse material que a gente tem levado. Acaba que, eu digo que não é só por causa do material que a gente leva, é que se você vai toda semana, ou na pior das hipóteses, de 15 em 15 dias, você está mantendo um contato com a relacionamento. Pessoa, e à medida que a amizade vai crescendo, eles começam a compartilhar contigo também problemas que a gente traz para a igreja para orar, né? E à medida em que eles vão obtendo resultado, né? Eu penso, o resultado começa por aí, até que eles entendem o evangelho e acabam crendo em Jesus. Glória a Deus. Pastora, sua mensagem, suas considerações? Olha, é isso, né? Louvo a Deus, né, pela possibilidade de estar nesse trabalho, né, como aqui na educação, né? Nós mantemos a nossa escola bíblica na igreja, né, todo domingo de manhã, 8h30 da manhã. Como é que é? Todos os domingos, 8h30 da manhã, nós realizamos a nossa escola bíblica. E eu sou grato a Deus por isso, né? Ter a pastora Débora
junto conosco, que digo que essa mulher, ela aguenta o que ninguém aguenta, né? A perseverança dela é invejável, eu sempre falo isso por aí. É uma guerreira. E também poder estar trabalhando contigo, né? Eu me lembro do nosso encontro no ano passado, né? Lá em Florianópolis, ali não me lembro o nome do local, no hotel, Morro das Pedras. Uhum. E aí é que eu fui percebendo, assim, também a importância disso, né? Dessa atividade da igreja. E eu creio que precisa ser estimulado e desenvolvido com seriedade, no sentido de que todas as igrejas, elas têm uma escola bíblica, porque é fundamental na formação não só do líder, eu digo que o líder principalmente, mas da própria comunidade, dos crentes da igreja, né? Porque fortalecidos e ensinados, eles se tornam mais firmes e constantes, né? Sem aquele vai e vem de campanha dessa igreja e campanha daquela igreja. Eu sempre falo isso para os membros da igreja. Eu digo assim, você precisa ter a tua própria experiência com Deus. Ao invés de você ser um desses, né? Eu coloco isso como ruim. Eu digo assim, olha, se uma pessoa, um crente, ele ainda precisa ir naquela campanha, naquela outra campanha para receber a resposta do que ela precisa, eu digo, ele ainda está na primeira fase. Você tem que dar conta de ti mesmo, sempre falo isso. Você ora, você recebe e você passa a ser instrumento para abençoar outras pessoas. Então, elas assimilam e vão procurando um nível de maior intimidade com Deus, e eu creio que a intimidade com Deus passa pelo conhecimento bíblico. Né? Então, louva a Deus, pastor Ivo, missionária Vilma, né? Sempre ali firme com a gente, né? E vocês aí no estado, né? Louva a Deus pela vida do Marisoto, né? Do Conselho Estadual. O Conselho Estadual, Conselho Nacional, né? Do pastor Mário, da pastora Bianca, com a família dele, né? E me alegro em Deus e louvo a Deus por todas estas coisas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Pastor Jossi, as suas considerações, a sua mensagem aos diretores, professores, alunos, pastores, as pessoas que nos acompanham agora e os que vão nos assistir posteriormente. Eu? Isso. Tá. Então, mandar um abraço aí para as pessoas que estão acompanhando, né? Para quem compartilhou, curtiu. Bastante gente lá de Xanxerê acompanhando o senhor. Tem. Eu acredito que o Estado aí esteja, né? Para nós é muito importante. Isso, eu me formei lá, inclusive eu estudei lá, né? Na sede de Xanxerê. E estudar é algo que, se nós, como eu disse antes, se nós pararmos, nós vamos enferrujar, nós vamos atrofiar, vai causar um monte de problema aí, tem gente que vai passar na nossa frente, entendeu? Então, não tem outro jeito de crescer. Trabalhar, isso a gente já sabe que tem que trabalhar. Mas o estudo, se você não estudar, vai ficar um pouquinho mais pesado, né? Para nós é importante estar divulgando aí também a nossa unidade aqui aqui de Araranguá, né? Que as pessoas que aqui da região, né, para se inscreverem, agora nós estamos aí montando algo diferente aí nessa época que nós estamos vivendo. E aos outros diretores, aos outros professores, mandar um abraço, né? Porque a gente sabe que é um trabalho importantíssimo. Porque sem os nossos professores, né, não teria como funcionar o curso. O pastor Daniel, por exemplo, é uma pessoa que a gente pode ficar a tarde inteira ouvindo ele aí, né? Porque ele é um dos nossos professores, a pastora Débora também dá aula, e o pastor Daniel sabe do carinho que nós temos por ele tem um conhecimento muito vasto, então a gente não cansa de ouvir, né? E aprender é algo sempre muito bom, né? Onde que nós vamos ampliar aí a nossa visão, porque muitas vezes a gente vê pessoas paradas, pessoas estagnadas, pessoas que saem até mesmo da igreja por falta do conhecimento, porque elas ficam perdidas, né? Elas não têm realmente... Isso, falta o conhecimento.
e o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E sofre em todas as áreas da vida, né? Pode ser dentro de casa, pode ser no emprego. Se não tiver conhecimento, não vai crescer em lugar nenhum, em área nenhuma. E dentro da igreja não é diferente. Não é diferente. Nós temos que nos atualizar, além de lermos a Bíblia, além de buscar e orar e nos alimentarmos da palavra, nós precisamos sentar nos bancos aí meditar, nossos aprender. cursos para aprender. Exatamente, senão fica difícil. Como Jesus, né? No texto que eu trouxe ali, Jesus, aos 12 anos, já estava sentado lá no templo, discutindo, né? A palavra com os doutores da lei. Exatamente. Pessoas que não gostam de estudar, isso a gente respeita, né? Mas é um peso, é algo aí que ele vai ter que levar para a vida dele, né? A gente sabe, eu aprendi que, quanto ao estudo, a gente aprendeu assim que a caneta, ela é mais leve do que a enxada. Né? Então, a pessoa tem que escolher o que ela quer. Ou ela, muitas vezes, né, ela quer crescer, mas não tem tempo para o estudo. É muita rede social, é muito... Né? E aí, nesses telefones aí, hoje nós temos tudo. Basta querer estudar, né? E nós temos aí, então, os nossos cursos, sempre, cada 6 meses, a gente está fazendo as matrículas aqui, quem mora aqui aqui na região, aqui em Araranguá, nossa região, está convidado. E o nosso professor, a gente agradece muito, a pastora Graça também, a gente agradece sempre pelo suporte, né? A gente se encontra sempre, a pastora fez uma vistoria aqui, sempre nas convenções. Agora nós estamos há um tempo aí já sem nos ver, né? Até aqui em Criciúma mesmo, aquele de capacitação não teve. Não teve, né? O start foi parado, não. Os nossos starts. Verdade. Isso, então, mas a gente assim, vai retomar em nome de Jesus, totalmente, né? Totalmente diferente do que a gente já viu, né? Mas nós vamos superar tudo isso, né? Queridos, hoje nós abordamos a disciplina de vida de Cristo e espiritualidade. Somos humanos, mas usando os evangelhos como fundamento para estudar a espiritualidade e o contexto da vida terrena de Jesus e adequarmos esses fundamentos, esses princípios que até o pastor Daniel trouxe ali em nossas vidas, nós vamos conseguir crescer em sabedoria diante de Deus, né? Sabedoria da palavra de Deus. Eu convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria no YouTube, SEC Espaço SC, deixa lá seu joinha, clique lá no sininho para você ser avisado quando a gente baixa as lives lá. Muito obrigada pela companhia de todos, por prestigiarem o trabalho da Secretaria. Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês em todas as áreas. Pastora Débora, muito obrigada, Deus abençoe. Pastor Daniel, muito obrigada, Deus abençoe. Nossa próxima live será sábado, dia 12/9, às 17 horas. Aconselhamento pastoral, estará conosco o Dr. Albert Friesen, o pastor Marcos e a pastora Raquel Giusti. Instituto Teológico Quadrangular, conhecimento para melhor servir. Deus abençoe a todos vocês. E para encerrar, nós vamos ouvir o pastor Jossi, numa canção. Amém. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você odeia já está vivo. Esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu os teus gemidos. Mas o Deus que enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém? Muito obrigada a todos vocês, de todo o coração. Beijo, até sábado, às 17 horas. Deus abençoe. Um abraço, pastora.